Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, com muita alegria que nós nos reencontramos para mais esse estudo da nossa querida doutrina espírita. Nós agradecemos muito a toda a equipe encarnada e desencarnada dessa casa, que tanto trabalha, tanto se dedica para que chegue a cada um de nós o estudo mais aprofundado, mais pertinente ao nosso dia a dia, para que possamos aplicá-lo e ter um contato real com a doutrina espírita em nossas vidas. Então, com esse pedido de autorização a toda a equipe espiritual, que possamos dar início ao nosso estudo de hoje. E o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos, que vai da questão 776 até a 785, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, trata das leis divinas, né? E hoje nós vamos falar da lei de progresso, os primeiros itens da lei de progresso e marcha de progresso. Então, é muito atual esse tema, é muito importante e a gente fica muito feliz de poder falar sobre isso, porque existem dúvidas ainda com relação a isso e muitas questões, muitos questionamentos, se nós estamos retrocedendo, se o progresso é bom ou é ruim. Essas são questões que nos frequentam sempre por conta, né, das diversidades da vida e que fazem com que nós muitas vezes duvidemos, né, por não prestarmos atenção no conteúdo das leis divinas, né? Então, é importante a gente sempre estudar isso, porque isso é o nosso dia a dia, isso é a nossa vida, efetivamente, aqui, enquanto encarnados no plano terreno. E a primeira pergunta que Kardec faz nesse estudo é se serão coisas idênticas estado de natureza e lei natural. Então, é muito claro, talvez, para nós que estudamos, essa diferença. A lei natural é a lei divina e o estado de natureza é o estado primitivo, ou seja, como nós fomos criados simples e ignorantes. Nenhum de nós mais que habita o planeta Terra está nesse estado primitivo. Então, o estado primitivo ou o estado de natureza é onde tudo começou para nós como espíritos aqui, né? O nosso ponto de partida, mas é diferente da lei natural, porque a lei natural, ela contribui para o progresso e ela se apresenta em toda a nossa trajetória. Ou seja, o estado de natureza é um estado transitório, onde nós já estivemos e não mais voltaremos para lá, mas desde o momento em que nós estávamos em estado de natureza, a lei natural estava já atuando em nós. Então, o que é a lei natural? Nós já estudamos, está lá no 614, perdão, mas é a lei de Deus, né? A única que é verdadeiramente e que é verdadeira e que nos conduzirá efetivamente à felicidade. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, todas as vezes que a gente dá de encontro, a gente vai ao encontro, né, de alguma coisa que nos traz infelicidade, nós estamos nos afastando da lei de Deus. Ah, mas e as dores? Se nós não compreendemos, né, o porquê das coisas em nossa vida, nós sofremos e nos rebelamos. Isso é a verdadeira dor, né, a rebeldia. Mas se nós, que já compreendemos que essa lei divina e natural, ela está na nossa consciência, em primeiro lugar, antes de qualquer estudo, de qualquer compreensão, fica muito mais fácil da gente acessá-la. Por que ela está na nossa consciência? Primeiro, porque nós somos feitos da essência de Deus. E segundo, porque não seria justo, e Deus, que é infinitamente justo e bom,
não colocar em todas as criaturas essa consciência, né? Não habitar nessa consciência. Seria um privilégio só para aqueles que têm acesso ao estudo, aqueles que têm conhecimento da doutrina espírita, então isso não seria certo. Deus nos provê de toda das suas leis divinas, na consciência de todos os seres que habitam, né, o universo. E a gente percebe isso porque naqueles momentos mais difíceis, até mesmo aquelas pessoas que são incrédulas, né, os ditos ateus, eles acessam no momento do desespero essa consciência e vão ao encontro de Deus. Então, se nós nos perguntarmos nos momentos de aflição, né, o que Deus espera que cada um de nós faça, né, nossa consciência será acessada. Mas, nesse estudo de hoje, a gente falando sobre progresso, os espíritos nos respondem aqui que muitas vezes nós não queremos que o progresso ocorra, né? Mas por quê? Porque cada vez que a gente avança num conhecimento, cada vez que a gente adquire mais um patamar de evolução, mais responsabilidade nós adquirimos também. E como nós somos seres ainda muito infantis, espiritualmente falando, nós muitas vezes preferimos o estado da ignorância porque ele nos dá uma certa tranquilidade, tal qual uma criança, né, que brinca e não tem nenhuma preocupação. Só que nós não podemos ficar nesse estágio para sempre, e por isso a lei de progresso é uma das leis divinas, né, porque o progresso ele é incessante e isso a gente precisa compreender. Nós nunca deixaremos de progredir, né? A lei de progresso é uma das leis divinas, então nós, uma vez submetidos a todas essas leis divinas, nós estaremos em estado de progresso o tempo todo, ainda que nós não percebamos. E como é que ocorre esse progresso, né? Ele é igual para todo mundo? Ele é da mesma forma? Todos progridem ao mesmo tempo? De um modo grosseiro, sim, a humanidade ela vai avançando. Mas se nós formos apurando, afinando, colocando um filtro nessa observação, nós vamos verificar que uns avançam mais rapidamente do que outros. E por que Deus assim o quis? Deus assim o quis para que aqueles que conseguem, né, que se dedicaram mais, que conseguiram algum avanço maior, possam atuar junto aos que ainda estão na retaguarda, ou porque começaram depois, ou porque retardaram esse progresso. Enfim, Deus ajuda a criatura pela criatura. Então, todas as vezes, aonde está o grande recado para nós aqui? Que todas as vezes que nós nos depararmos com alguém que em algum tipo de dificuldade, seja de conhecimento, seja de entendimento, seja na questão moral, que nós que já tenhamos adquirido aquele entendimento, possamos auxiliar esse nosso irmão. Seja pelo exemplo, que é sempre o melhor caminho, seja pela palavra, né, que precisa ser contida, mas muitas vezes o exemplo fala muito mais alto, né, ou seja mesmo através dos ensinamentos, né, que nós possamos transmitir. E aí é exatamente nesse momento que acontece uma cisão, né, eu não diria uma cisão, mas acontece um momento decisivo nas nossas vidas. Quando a gente está avançando, a gente tem dois tipos de progresso a galgar: o progresso intelectual e o progresso moral. Ah, mas a gente pode conseguir fazer os dois juntos? Deveria, seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque o progresso intelectual, ele é mais, eu diria, mais fácil para nós do que o moral, né? O moral exige mudanças internas muito mais severas do que o intelectual. O progresso intelectual, que obviamente não é disponível a todos ainda no nosso planeta, nós vemos
tantos povos que não sabem, que não leem, que não tiveram acesso à educação formal, a minimamente a ler e a escrever. Então a gente vê que fica difícil desenvolver o intelecto sem a educação formal, né? E, no entanto, por outro lado, nós vemos que a ciência, os avanços tecnológicos estão muito grandes, né? Então, moral e intelectual vão se debatendo, mas não andam de mãos dadas, né? E quando é que o avanço moral ocorre? Quando há o entendimento do bem e do mal. Na verdade, no nosso planeta, todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Mas mesmo assim, se nós olharmos há bem pouco tempo atrás, nós tínhamos sentidos de coisas que eram certas, né, que eram legais, mas que não eram morais, né? Há 2 séculos atrás, nós tínhamos a escravidão no Brasil, que era legal, mas não era moral. Nós tínhamos, até fazendo alusão ao mês dia 8 agora, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e nós vamos vendo coisas que, olha o avanço, né? Eu trouxe até uns dados que eu achei interessantes para nós analisarmos. Até 1827, ou seja, 30 anos antes do surgimento do Livro dos Espíritos, as mulheres só poderiam estudar até o primário, não poderiam continuar, ou seja, elas eram impedidas do avanço intelectual, né? Então, como que elas poderiam, né, educar os próprios filhos quando o avanço intelectual lhes era proibido legalmente? Até 1932, aqui no Brasil, a mulher não podia votar, né? Ou seja, ela não tinha a decisão sobre aquele governante que iria cuidar do seu país. Até 1962, ela não podia trabalhar fora sem a autorização do marido. Ou seja, uma mulher que não tinha marido, ela não era considerada pela sociedade, e se ela trabalhasse fora sem autorização do marido, também não poderia. Até 1974, ela não podia usar cartão de crédito. E até 1988, não era vista como uma cidadã brasileira com os mesmos direitos e deveres de um homem. Então a gente vai vendo que as leis vão mudando, e elas vão trazendo também um sentido de moralidade maior. Então imaginemos que essas mulheres que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso ao voto, que não tiveram acesso, né, à cultura, elas podem ter progredido moralmente, mas elas não progrediram intelectualmente. E num determinado momento, quando voltando na questão da escolha do bem e do mal, na hora que a gente compreende sobre o bem e sobre o mal, né, e fazendo uso de quê? Do nosso livre-arbítrio, que é dado a todos nós, né, mulheres, homens, crianças, temos o nosso livre-arbítrio. Mas até mesmo para o uso do livre-arbítrio, em determinado momento, se faz necessário o desenvolvimento intelectual. E esse desenvolvimento intelectual, né, ele vai permitir que nós façamos escolhas melhores, né? E aí, para isso, é o momento onde abriu para desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, e lá na frente se reúne novamente, pois um necessita do outro para que o progresso aconteça da forma correta, e não dessa forma como a gente estava vendo, né, onde existiam leis que favoreciam uns e prejudicavam outros. E quando a gente fala que o desenvolvimento intelectual, né, o pensamento, a inteligência, que nós sabemos que é um dos atributos do espírito, né? Então, o espírito que gesta tudo isso que acontece em nossas vidas, ele precisa também ser trabalhado. A evolução, ela é um conjunto. Daí a nossa necessidade de estarmos encarnados, de podermos conviver uns com os outros aqui no nosso
na nossa órbita terrestre, né? Agora, essa marcha, ela nem sempre acontece, né, no mesmo tempo, paralela ou conjunta, né? Mas, como a gente já disse aqui, não temos como deter o progresso. E aí, quando a gente tem uma grande questão aqui, que está na questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrogradar? Olha que pergunta interessante, né? Que o Kardec faz para os espíritos. E os espíritos nos respondem, lembrando sempre que nós estamos aqui em 1857. Pobres seres que Deus castigará. Castigará não é no sentido, né, o termo ainda era muito comum, né, na época, e hoje a gente já tem um entendimento que não é castigará. Todos nós estamos submetidos, assim como a lei do progresso, nós estamos submetidos à lei divina e natural, e nós também, e uma delas é a lei de causa e efeito. Então, todas as vezes que nós produzimos algum bem, nós iremos ser agraciados com muitos bens, né? Com muitas coisas boas em nossas vidas, mas todas as vezes que nós produzimos o mal, nós iremos receber a oportunidade de consertar, de reaver, de reviver aquela situação e muitas vezes na posição do outro, né? Para que nós possamos entender. Então, quando se fala em castigo aqui, é no sentido de que nós iremos experimentar alguma coisa da qual nós fomos causadores num outro momento. Então, se nós freamos essa lei de progresso, seja comigo mesmo, com o próprio ser, seja com o meu próximo, com o meu filho, com o meu marido, com o meu semelhante, seja no meu ambiente, seja na minha sociedade, né, eu vou ter que responder por isso, responder no sentido, né, de modificar. Então, quando nós observamos, né, situações que são comuns ainda, infelizmente, na nossa sociedade, né, que determinados grupamentos subtraem, né, seja alimento, seja dinheiro, seja o que for dos menos favorecidos, essa ação ela é muito ela é uma ação que ela irá gerar um grande sofrimento naqueles que estão sendo subtraídos, mas certamente naqueles que são causadores também irá causar um grande dano, né? Quando governantes usurpam da saúde, né? Quando eles privam determinados povos da educação, quando existem esses roubos nas grandes catástrofes, que as pessoas se utilizam do dinheiro doado para outros fins, quando a gente esconde o conhecimento que nós temos para não dividir com o nosso próximo. Gente, conhecimento é uma coisa que a gente precisa dividir, porque é uma das poucas coisas que quanto mais a gente divide, mais a gente possui, né? Então, e de ninguém pode tirar de nós. Então, a gente precisa entender esse sentido de auxiliar o próximo. Então, não adianta a gente tentar frear aquela marcha. Eu não vou... Quando a gente olha um continente como a África, né, que durante tantos séculos forneceu mão de obra para o mundo, né, estar como hoje está, como os países da América do Sul, para a Europa, né, e hoje nós vamos observando, né, povos, os refugiados retornando para a Europa, nós vamos entendendo que na lei de causa e efeito, esse desconforto que hoje muitos povos europeus sentem ao receberem refugiados em seu país, tem muito a ver com o quanto eles invadiram, né, aqueles povos em outros tempos e escravizaram, maltrataram, trouxeram
dor e sofrimento. Então, a lei do progresso, ela não pode ser freada, né? Todos precisam evoluir, e se estamos juntos ao mesmo tempo no mesmo planeta, é que Deus espera que cada um de nós faça o melhor pela sua comunidade, pelo seu estado, pelo seu conjunto habitacional, né? Então, voltando agora para uma questão que é muito comum nossa, existem muitas campanhas, observe aquilo que você vai comprar, qual a origem daquilo, não é? Isso advém de um trabalho escravo, você vai comprar uma roupa, você vai comprar um alimento, você vai comprar um veículo. Então é importante, hoje já existe, olha como o progresso intelectual nos auxilia nessa questão moral. Antigamente a gente não tinha como saber de onde vinha, né? A gente só ouvia falar, ou vinha escrito num rótulo e a gente tinha que acreditar. Hoje em dia não, com o advento da internet e acesso a todas as possibilidades, nós temos como saber de onde vem tudo aquilo que nós consumimos. Então, a gente consumir alguma coisa da qual nós sabemos que existe sofrimento naquela cadeia produtiva, nos faz cúmplices daquele processo. Então, sejamos atentos a tudo aquilo que a gente consome. Será que eu preciso consumir realmente, efetivamente, tanto alimento, ou tanta roupa, ou tanto objeto? Então, existe um filme muito interessante, já bem antigo, chama-se Diamante de Sangue, né? Que mostra como eram extraídos, ou como talvez ainda sejam extraídos, os diamantes nas grandes minas na África. Um sofrimento atroz para que, num determinado momento, lá na outra ponta, alguém coloque um anel no dedo e ache lindo aquele diamante, né? Então, qual a necessidade disso? À base de quanto sofrimento, de quanta morte, de quanta dor, né? A gente precisa reavaliar. A inteligência já nos permite esse tipo de observação. Então, nós não podemos segurar a marcha do progresso, né? E seremos realmente responsáveis todas as vezes que a gente atrapalhar, né, algum processo de algum irmão nosso. Mas também, na pergunta seguinte, 783, Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, né, os espíritos respondem ao progresso regular e lento, que resulta da forma das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então a gente vai observando o quê? É só olharmos a história, né, da nossa humanidade, as guerras quando elas ocorreram, as epidemias quando ocorreram, né? Nós temos um livro muito interessante de Manuel Filomeno de Miranda, né, que é sobre transição planetária, falando sobre o porquê dos tsunamis, que a gente sabe que é uma acomodação das camadas tectônicas da Terra, mas por que ocorre, flagelou aquele grupamento de pessoas, né, exatamente naquele lugar, onde nós sabemos que havia uma grande concentração de tráfico de mulheres e prostituição, né, comércio sexual. Então, algumas coisas vão ocorrendo para que o povo desperte. Nós mesmos fomos tocados nesse momento da pandemia, nos 2 últimos anos atrás, a valorizar, né, o convívio social, a estarmos juntos, coisa que nós já, em função, né, da tecnologia, do celular, estávamos banalizando, né, já não sentíamos falta, só falávamos pelas redes sociais e esquecíamos do convívio. Pronto, rapidamente fomos lembrados que um abraço é mais importante do que um WhatsApp. Lembramos que um beijo, ele é quente e caloroso e não adianta mandar uma figurinha pelo celular. Então, coisas vão sendo nos lembradas, vão sendo tocadas para nós, para que possamos perceber, né, a solidariedade que foi tão necessária nesse momento, a percepção do consumo que não precisava ser tanto. Nossos sapatos estragaram nos armários porque não tínhamos onde usar,
nossas bolsas mofaram, né? Nossas malas, porque não poderíamos viajar, né? Ficaram cheias de fungo. Então a gente vai percebendo o que é importante. A família é importante, o convívio é importante, o estar junto é importante, a oração é importante. Quantas correntes, quantos grupos de prece foram formados nesse período da pandemia, auxiliando e somando naqueles hospitais onde tantas vítimas se fizeram, né? Então nós vamos vendo que os mecanismos de Deus são, no fundo, totalmente educativos para a nossa avaliação moral. Quantos de nós nos voltamos mais apegadamente à religião para fazermos, na verdade, essa religação com o Pai? E isso é progresso, né? A gente nunca pode esquecer, quando a gente olha para uma sociedade, né, de 100, 200 anos atrás, como nós vivíamos e como nós vivemos hoje. Então, que nós possamos aproveitar a todo momento tudo aquilo que a ciência já nos trouxe, tudo aquilo que a tecnologia, a inteligência humana nos propiciou, todo o conhecimento do universo, né? Hoje nós temos em nossas mãos a possibilidade de estudo dos outros planetas, entender por que as coisas acontecem, por que as catástrofes acontecem na Terra. Não ficamos mais no vazio, no não entender. O conhecimento está disponível para cada um de nós. Que não percamos a oportunidade, nós estamos na nossa melhor encarnação e nós todos que aqui estamos encarnados nesse momento, aonde o planeta passa por uma transição planetária, né? Estamos mudando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós somos as testemunhas desse movimento. Né? Nós fomos chamados e nós dissemos sim. Então, por que nós vamos passar, né, sem prestar atenção nesse momento? Nossas vidas são muito importantes, cada papel nosso em nossa caminhada é muito sério, né? Então, que nós tenhamos realmente muita atenção, né, a tudo isso que nós temos hoje. Se hoje nós temos esse estudo através de um equipamento de modo celular, né, nós não tínhamos isso, ficávamos anos, às vezes, sem notícias das pessoas, né? A saúde hoje é contemplada com exames, vacinas, tomografias, ressonâncias que permitem que os médicos nos analisem por dentro em minúcias. Né? Os transportes que nos levam e nos trazem tão rapidamente de um local para o outro, né? Os combustíveis que já não mais são tão prioritários, não se usa mais o carvão, já estamos nos desfazendo dos combustíveis fósseis, já estamos trabalhando num combustível limpo, numa energia limpa, né? Os alimentos já nos chegam, né, com outro tipo de tratamento, né? E a nossa religião, a nossa religação com o Pai está disponível e permitida a cada um de nós. Então, né, num mundo onde ainda vivemos provas e expiações, nós temos muitos obstáculos ainda a vencer. Nós temos muita tarefa na mão de cada um de nós, mas a gente não pode nunca esquecer que Deus espera que cada um de nós movimente esse grande moinho que é o progresso, para que todos, como humanidade, estejamos melhores e que nós deixemos aqui no nosso plano terreno um mundo melhor para quem vem depois de nós. Quem sabe, né? Quando nós aqui retornarmos, né, seja no planeta Terra, seja em outra morada do Pai, mas que nós encontremos realmente um mundo regenerado e que esse mundo regenerado, em algum momento, nós tenhamos feito parte desse trabalho de regeneração. Muita paz a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, nos ampare e nos fortaleça, que a nossa fé seja sempre fortificada por esse trabalho no bem e que essa casa abençoada de Jesus, que Dr. Herma e toda a sua equipe
possam sempre nos cuidar e nos levar ao caminho do Pai. Muita paz a todos.